Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Igreja Terceira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo. Consulta os eminentes pares. Se há alguma observação, correção a ser feita quanto à ata 32 de 2015. Não havendo nenhuma observação, correção, portanto, ela está aprovada. Atendendo o pedido de preferência em mesa para julgamento, o 3 da pauta da relatoria da doutora Vandimara é um recurso de apelação 81.906/2013 com Marco Poconé. Apelante é a Câmara Municipal de Poconé, apelado Ministério Público. O parecer é pelo desprovimento do recurso da apelação aviado, devendo ser mantida a decisão final de mérito em todos os seus termos. Mantido já antecipadamente o parecer, com a palavra a douta relatora. Vai haver sustentação oral. Igreja Câmara, trata-se de recurso de apelação da sentença prolatada nos autos de ação civil pública com pedido incidental de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público, a qual foi julgada parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Municipal número 2/2012, de 6/6/2012, para declarar a nulidade do referido ato normativo. O apelante alega a inaplicabilidade da Lei da Ação Civil Pública para reclamação de inconstitucionalidade de lei municipal e a ilegitimidade do Ministério Público para o pedido e a incompetência do juízo para análise da matéria. No mérito, aduz a inexistência de inconstitucionalidade de lesão ao patrimônio público. Contra razões, as folhas 401 e 406, parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento ao relatório. Com a palavra o doutor advogado, pelo prazo legal de 15 minutos. Muito bom dia, nobres desembargadores, senhor presidente Márcio Vidal, relatora doutora Vandimara, procurador de justiça e vogais. Pois bem, este processo, excelência, foi manejado pelo Ministério Público, aduzindo que a Câmara Municipal ilegalmente alterou o número de vereadores de 9 para 13. E que essa alteração acarretaria para o município prejuízos de ordem financeira, uma vez que aumentaria o número de vereadores e o recurso gasto com mais vereadores, verbas indenizatórias nesse sentido, prejudicaria o município. Pois bem, excelências, tenho a dizer que a Câmara Municipal ela não alterou o número de vereadores, ela simplesmente regulamentou o que a Emenda Constitucional 58 de 2009 estabeleceu. Antes, a Câmara Municipal poderia alterar o número de vereadores de acordo com o orçamento disponível. Com a Emenda 58, já se estabeleceu que o número de vereadores seria proporcional ao número de habitantes. Poconé, atualmente, conta com 32 mil habitantes. Por representação, teria que se haver 13 vereadores com relação a essa questão. Com relação ao prejuízo ao erário público, excelências, tenho a dizer que, assim como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, no âmbito municipal, ela recebe o 1/10º, que é uma parcela das arrecadações municipais. Então, ou seja, o orçamento da Câmara, diferente do Poder Executivo, o orçamento é fechado. O Poder Executivo ele tem um orçamento elástico, que se modifica de acordo com as arrecadações. Ou seja, o orçamento do ano seguinte se faz com base nas arrecadações do ano anterior. Então, com relação ao orçamento da Câmara em si, ela é fechada, então não haveria prejuízo. E assim como a própria lei de responsabilidade fiscal e os julgamentos do próprio Tribunal de Contas, eles dizem o seguinte: havendo alguma necessidade de adequação, reduz-se o salário dos vereadores. Ou seja, não haveria prejuízo para a municipalidade, porque o orçamento, já com gasto com o pessoal,
tem uma trava, que é o limite de 60%. Quando chegar alcançado esse limite de 60% e havendo a necessidade de ingressar novos vereadores, a medida jurídica que se toma neste caso é a partilhação do subsídio dos vereadores. Ou seja, o subsídio dos vereadores ele não é fixo, ele é variável e é de acordo com a possibilidade de pagamento. Isso ocorreu, excelências, em anos anteriores, em que o número de vereadores era maior, 13, e reduziu-se para 9. Aconteceu o processo inverso. A arrecadação permaneceu, simplesmente eles dividiram em fatias maiores os salários. Se houver, no caso, o julgamento pelo provimento e for empossado 13 vereadores, o caminho é o inverso. Onde o que se utiliza hoje para pagar 9 vereadores terá que ser partilhado para se pagar 13, uma vez que é a regra estabelecida pelo próprio Tribunal de Contas. Outra questão que eu abordo, excelências, é a questão da constitucionalidade sendo questionada no âmbito municipal. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, ela estabelece que atos normativos de nível municipal ou estadual, eles têm que ser manejados primariamente no Tribunal de Contas. Ou seja, se a lei estava inconstitucional, a competência para processar e julgar é do tribunal. E o órgão com legitimidade para processar a matéria seria os procuradores de justiça e não os promotores de justiça no âmbito municipal. Portanto, é que eu arguo a ilegitimidade do município, do juiz de primeiro grau para processar e julgar a matéria. Com relação à matéria, excelência, eu arguí em outra oportunidade também a questão do pleno, uma vez que há constitucionalidade, né? E está sendo questionado no âmbito municipal, portanto estaria usurpando a matéria do pleno. Embora já tenha vindo aqui não como pedido principal a inconstitucionalidade da lei, mas como de caráter incidental, então foi declarada a competência para essa Câmara, que eu acho que também, com bom senso de vossas excelências, entenderão que o recurso ele merece provimento, uma vez que foram infringidas várias matérias de não competência municipal. E, em harmonia com o exposto, excelência, eu rogo mais uma vez ao bom senso de vossas excelências em dar provimento a este recurso, uma vez que frontalmente foi atingido não só a Constituição Estadual, a Constituição Federal e ao regimento interno e a lei orgânica do município de Poconé. Muito obrigado. Bom dia. Agradeço as palavras e a defesa feita. Como já tinha antecipado a Procuradoria, está ratificando o parecer escrito, retorna a palavra à douta relatora. A Igreja Câmara tem preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela douta Procuradoria de Justiça. Legitimidade passiva da Câmara. O procurador alega que a matéria, a Câmara não tem personalidade jurídica, apenas judiciária, e não poderia estar no polo passivo da ação civil pública que contesta a Lei Complementar número 2 de 2012, que, como disse o advogado, aumentou o número de vereadores de 9 para 13 no município de Poconé. De fato, eu estou acolhendo essa ilegitimidade passiva, mas estou julgando extinto o processo só com relação à Câmara, porque o município também foi citado, apesar de não ter contestado, mas formou angularização processual. Contudo, estou mantendo a Câmara nos autos como terceira prejudicada, interessada no deslinde da ação. Tem preliminar de inadequação da via eleita, que eu estou rejeitando, entendendo que a ação é apropriada à discussão da matéria, do aumento do número de vereadores, e a inconstitucionalidade arguida incidental.
Estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, que é em função da inadequação da via eleita também, como estou rejeitando a incompetência absoluta do juízo. Todas estão intimamente ligadas com a inadequação da via eleita. São essas preliminares. Agora, o mérito. Eu não fiz compreender. A senhora disse, no primeiro momento, que a Câmara Municipal ela não teria personalidade jurídica para estar figurando no polo passivo, mas, ao mesmo tempo, a senhora entende... Como pessoa, como parte. Como parte. Sim, mas aí a senhora entende que, em grau de recurso, ela como terceira interessada. Sim. Tá? Então, que por ela isso que ela está conhecendo do recurso dela. Porque se ela não tem legitimidade e não fosse terceira interessada, ela não teria identidade aí para estar no polo do recurso. Exatamente. Né? Teria que não conhecer. Então, por isso ela está conhecendo o recurso. Sim. Aí a senhora enfrentou uma segunda preliminar, que é a legitimidade do Ministério Público para a presente ação de base, que é a ação civil pública, entendendo que ela é parte, sim, legítima. Não é isso? Sim. E que o juízo, consequentemente, o juízo de Poconé é competente para apreciar a matéria. Correto? Correto. Aí tem uma terceira, que é a tese da inaplicabilidade da ação civil pública para a reclamação da inconstitucionalidade da lei municipal. Qual é o destino dela que a senhora está dando? Estou rejeitando, é a inadequação da via eleita, né? Certo, a inaplicabilidade da ação civil pública. Estou rejeitando também. E estou adentrando ao mérito. E a questão da inconstitucionalidade que foi reconhecida pelo juiz? É isso que eu vou analisar agora. A ação tem por objeto manter o número de 9 vereadores na Câmara, sob a alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar Municipal número 2/2012, que majorou o número de vereadores do município de Poconé, e ainda a ilegalidade da referida lei, porque desrespeita a própria ordem jurídica do município. A inconstitucionalidade formal é sustentada na alegação de que a Emenda Constitucional 58/2009 deu nova redação ao artigo 29 da Constituição, delimitando o número máximo de vereadores sobre o critério populacional, prevendo de forma expressa que a fixação de número de vereadores deve ser concretizado na lei orgânica de cada município. Então, a emenda diz que os municípios que têm de 30 mil a 50 mil habitantes poderia ter 13 vereadores. Então, em razão dessa emenda constitucional, que o município editou a lei municipal, que é o objeto dessa ação civil pública, onde está se arguindo a inconstitucionalidade incidente tanto. Assim, o aumento do número de vereadores deveria ter sido submetido a um processo legislativo de emenda à lei orgânica municipal, e não em lei complementar, como foi feito. Só que a sentença não acolheu a tese da inconstitucionalidade formal, reconhecendo que o ato impugnado observou o devido processo legal. Esse ponto da sentença não foi atacado no recurso de apelação. Já quanto à inconstitucionalidade material, a alegação se sustenta no ferimento do princípio da anterioridade ou anuidade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição. Por quê? A lei complementar objeto dessa ação, ela é de 6/6/2012, já fixando para a eleição 13 vereadores para a eleição de 2013. Então, em razão dessa compatibilidade material, que o juiz reconheceu incidente tanto a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 2/2012 do município de Poconé. Eu estou aplicando o artigo 165 do Regimento Interno, acolhendo a arguição de inconstitucionalidade pela terceira Câmara para encaminhar os autos ao Pleno. Eu vou, na qualidade de revisor, eu vou aderir às questões que foram rejeitadas pela digna relatora quanto às preliminares, apenas farei um acréscimo na questão da inaplicabilidade da ação civil pública para a reclamação de inconstitucionalidade de lei municipal. De fato, não é factível a ação para obter
tão somente a declaração da inconstitucionalidade da lei municipal. Porém, no caso em julgamento, a Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, fez consignar na parte dispositiva o seguinte, abre aspas, ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais e reconheço a inconstitucionalidade material e a ilegalidade da Lei Complementar Municipal número 02 de 2012, de 6 de junho de 2012, para o fim de declarar a nulidade do ato normativo editado, com fundamento no artigo 16 da Lei 7.137/85 da LACP, artigo 16 da Constituição Federal de 88 e artigo 10º, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Poconé, bem como nos termos do artigo 458 e seguindo o CPC. Fecha aspas. Portanto, se vê de uma clareza solar que o julgador de primeiro grau, ele reconheceu a inconstitucionalidade, incidente tanto, e, no mérito, declarou a nulidade do ato impugnado na presente ação. Daí não há que pensar de que a ação tenha servido única e exclusivamente para obter a declaração da inconstitucionalidade. Com essas palavras, eu, portanto, afasto também essa preliminar, acompanhando a douta relator. Quanto ao mérito da questão enfrentada da inconstitucionalidade incidente, tanto, indubitavelmente, no caso, há relevância jurídica. E, sendo assim, a matéria da inconstitucionalidade da suposta lei deve ser examinada pelo órgão máximo deste Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Pleno, consoante se infere não só do regimento interno, como também das normas do Código de Processo Civil. Daí, acompanho também a douta relatora. Como voto, Sua Excelência, a vogal desembargadora Maria Aparecida? De acordo com Vossas Excelências. Então, proclamo o resultado. A unanimidade rejeitou as preliminares. E, em face à relevância jurídica de inconstitucionalidade da lei municipal, suspendeu o julgamento para que o processo fosse enviado ao Tribunal Pleno para apreciar a matéria afeta a sua competência, nos termos do voto da relatora. Essa é a proclamação, portanto, desse julgamento, desse processo anteriormente anunciado. Excelência. Pois Excelência. Só a título de conhecimento, se é que eu posso dizer algumas palavras, com relação à ilegitimidade da Câmara Municipal, muito embora a relatora já tenha dado seu parecer favorável, inclusive aos nossos interesses, a Câmara, de fato, ela não tem personalidade jurídica para atuar em determinadas causas. Só que como a matéria, o projeto de lei partiu da própria Câmara, e ela é a autora do projeto de lei, então ela é a maior interessada em defender a causa, porque trata-se de um julgamento político. E existem vários julgados nesse sentido, que embora seja relativa à personalidade jurídica, nestes casos ela vale. Sim. Uhum. Sim. Sem problema, eu entendi.
Bom dia para os senhores. Obrigado. Atendendo outro pedido de preferência, em mesa, foi o pedido este formulário pela doutora Sueli, está, portanto, a ser julgado o agravo do instrumento 17.1169/2014, Comar Capital, tendo como agravante o Estado de Mato Grosso, e o agravado em Indaiá Plaza Hotel Limitada. Há um pedido de sustentação oral e mandado de segurança agarra a decisão que determinou o agravante que se abstenha de incluir na nota fiscal conta de energia elétrica o valor ICMS que incide sobre o denominado consumo TUSD na unidade de consumo no brutal. O parecer escrito do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão impugnada neste recurso. Com a palavra, doutora relatora. Processo pautado de número 12. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravada Indaiá Plaza Hotel, contra o agravante que concedeu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre a taxa de uso do sistema de distribuição de energia. É ICMS sobre a TUSD, nas faturas de energia elétrica, de responsabilidade do impetrante. O parecer é pelo desprovimento. Vai fazer sustentação oral? Vai. Não. Então, esse aqui é agravo, não é factível. Não cabe. Tá? Sim, não é factível. Essa matéria nós já foi pacífica, recorrente, já foi definida pelo STJ. Eu estou negando provimento. De acordo, o parecer é nesse sentido também pelo desprovimento, está sendo mantido pelo doutor Procurador de Justiça. Não cabe incidência de ICMS. Desembargadora Maria Aparecida. De acordo. Porque o presidente suspendeu. Não é isso? Veja só, o presidente do tribunal, ele gosta de uma... Mas já foi revogado. Permissiva que está na lei do mandado de segurança. Lá naqueles casos em que houver manifesto de prejuízo ao erário público, ele pode suspender a decisão judicial. Nesse caso, qualquer incidência vai ter que oferecer uma reclamação junto ao STJ. É que é o que eu estou tentando evitar. Formular essa reclamação. Doutora Sueli, mas já foi revogada, dia 20 de março de 2015, tá? Ah, entendi. Quando eu fiz o voto... Eu votei contra. Quando eu votei contra, eu e os caras, a suspensão. Inclusive, na Previdência, a gente está tendo até dificuldade de acesso naquele processo. Mas tudo bem, não tem. Eu só queria deixar isso, colocar aqui, que é uma oportunidade do tribunal, os outros membros, tomarem providência, confiar assim, a gente conhece a sapiência dos desembargadores que estão aqui, o conhecimento e a experiência. Realmente é presente. Mas vale a
Eu que agradeço a sua intervenção, de grande utilidade ao contexto do julgamento. Portanto, proclama o seu resultado do 12 da pauta, por votação unânime, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. Em mesa, atendendo também um pedido de preferência, o 10 da pauta, processo da minha relatoria, é um agravo do instrumento 10.5646/2014. Agravante Ambev S.A. e agravado é o Estado de Mato Grosso. É um pedido nos autos da medida cautelar para que fosse aceita a carta de fiança como caução nos créditos tributários, determinando a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos. Esse é o assunto. A Ambev está insurgindo contra uma decisão, um ato processual do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, que nos autos da medida cautelar, que, movida por ela, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ele indeferiu a tutela pleiteada, que era para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, descritos nos termos de apreensão e depósito, números tais. O agravante sustentou que seus caminhões foram retidos na barreira fiscal e foram emitidos termos de apreensão de depósito, com o intuito de cobrar o recolhimento antecipado do CMS, razão pela qual apresentou a carta de fiança bancária, no valor de R$ 110.723, com o intuito de garantir o débito discutido na ação anulatória número tal. Enfatizou que o oferecimento da carta de fiança tem o condom de suspender a exigibilidade do crédito tributário e de garantir a expedição da certidão positiva com efeito negativo, bem como autorizar a sua exclusão do regime administrativo cautelar. Daí ela requereu e foi indeferida contra esse ato. A colega desembargadora Maria Erotides, que apreciou o efeito ativo, foi deferido parcialmente pela então relatora, somente para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, mediante a apresentação da carta de fiança. O agravado apresentou as contras-razões, pediu desprovimento do recurso, o juiz singular prestou as informações e a douta Procuradoria absteve-se de opinar, por entender que não há interesse jurídico na presente questão. Eu digo que o juiz singular faça uma resenha no voto, na parte introdutória, trazendo à baila o fato jurídico processual, e notadamente, principalmente da decisão que é impugnada, e digo que efetivamente a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN e a teor do enunciado 112 do STJ, e trago aresto nesse sentido da Corte Superior. E digo, entre mentes, a carta de fiança serve para garantir o débito exequendo, como se fosse uma antecipação da penhora. Então, nesse caso, é possível, sim, viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos negativos. E também, desta feita, trago aresto do STJ nesse sentido. E digo que, na hipótese agravante, notificou a oferta da carta de fiança até a integralidade do débito discutido, está na folha 448. Nesse contexto, não se figura correto rejeitar a garantia ofertada pela agravante, sob pena de viabilizar a continuidade da atividade empresarial e os interesses sociais desta derivados. Por sua vez, entendo que os demais pleitos que visam obstar a inclusão do agravante em cadastro de inadimplente ou regime administrativo cautelar não merecem guarida, porquanto, neste momento, a recorrente integra a lista de devedores do fisco estadual. E daí, mais uma vez, eu trago um julgado deste próprio tribunal nesse sentido. Aí eu digo que registre-se que, em se tratando de dívida de natureza tributária, para sustar o registro de cadastro inadimplente ou afastar a inclusão no regime tributário diferenciado, a garantia a ser ofertada deve ser necessariamente o depósito em dinheiro e o valor integral do débito, consoante se verifica do artigo 151(2) do CTN. Por essas considerações, estou provendo parcialmente o presente recurso, já, consequentemente,
ratificando e mantendo a tutela recursal que foi concedida pela colega anteriormente. É como voto. De acordo? A unanimidade proveu o recurso em parte, nos termos do voto do relator. Portanto, esse foi o 12 da pauta. Previdenciário 6 em mesa. Esse processo da minha relatoria é um agravo de instrumentos, é 10, né? Agravo de instrumentos 70.931/2015, com marca Rondonópolis, agravante, município de Rondonópolis, Ministério Público. Eminentes pares, esse aqui é a questão da internação compulsória para fim de tratamento em decorrência do vício. E o que está sucedendo? O efeito ativo pretendido foi deferido, consoante a decisão de folhas. O juiz da causa prestou informação, o Ministério Público apresenta contra a minuta, a Procuradoria de Justiça foi limite parecer, opinando pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer. Há uma preliminar legitimidade passiva aqui, arguída pelo Estado, pelo município, dizendo, olha, a responsabilidade não é do município pela internação compulsória, mas sim do Estado. Eu estou aqui a rejeitá-la, porque é uma responsabilidade solidária, então eu estou trazendo, inclusive, regras da Lei Federal 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que prescreve que a atividade de atenção e educação cabe também ao município. Logo, a obrigação solidária entre a União, Estado e município. Não podendo fornecê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes. Então, eu estou rejeitando essa preliminar. Todos de acordo? No mérito, eu estou rejeitando essa preliminar, e no mérito, eu estou negando o provimento ao presente recurso da apelação. O presente recurso. Então, 6 da pauta. A unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, improveu o recurso. O mandado de segurança, agora, grupo doutora Vandimara, 1 da pauta, por favor, comarca de Cássio, agravo instrumento 18.319/2015, agravante Jaime Bidara Neto, o município de Cássio é parte recorrida. Isso aqui é um recurso de uma decisão do mandado de segurança, impetrando servidor público municipal, exercendo o cargo de comissão, exoneração do cargo no período de licença saúde, redução dos vencimentos, agravo da decisão que deferiu o pedido liminar. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, doutor relator. Veja, Câmara, eu estou dando provimento ao recurso, porque tem uma lei complementar municipal que de 97, artigo 87, que diz que será sempre integral o vencimento respectivos vantagens do servidor licenciado para tratamento de saúde. Ele foi licenciado para tratamento de saúde e o exoneraram, ele perdeu o cargo, houve uma redução salarial. Então, município e estava também exercendo cargo de comissão. Aí ele estava nesse período que ele foi exonerado desse cargo de comissão em licença médica. Exatamente, está comprovado. Então, eu estou dando provimento. Então, a unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relator. O 5 da pauta da minha relatoria, agravo do instrumento 11.219/2015, Comar Capital, agravante do município de Cuiabá, Juscelia de Oliveira. É o mandado de segurança, concurso para provimento da vagas para enfermeiro, edital, existência de contrato temporário, realização de novo concurso, agravo da decisão que deferiu a liminar determinando a posse imediata dos impetrantes ao cargo pretendido. O parecer é pelo improvimento do recurso. Mantido o parecer. Eu estou, eminente par, nesse caso aqui, em dissonância com o parecer, estou dando provimento ao recurso pela seguinte razão, que não há a presença dos requisitos, uma vez que os candidatos foram classificados fora do número de vagas, 38º, 78º, 85º, 39º, 124, 215, do edital, ele ofereceu apenas 30 vagas.
Os candidatos aprovados fora do número de vaga constando do edital devem comprovar de maneira efetiva a existência de cargos vagos e a contratação ilegal dos servidores temporários em quantitativo suficiente para a sua nomeação. E trago julgado nesse sentido. Eu digo aqui que não bastasse a validade do concurso em debate, ela foi prorrogada, como consignado nas razões concursadas, de modo que não vilumbre o perigo do direito do impetrante, ora gravado, caso seja reconhecido seu direito ao final da ação mandamental. Desse modo, não havendo comprovação dos requisitos, o pleito liminar não deve ser deferido o RIP. Portanto, estou dando provimento com o voto da desembargadora Maria Aparecida. Vou pedir vista, porque essa questão dos enfermeiros aí, a contratação temporária é excessiva. Então, peço vênia, mas vou pedir vista para analisar essa questão. Após o relator ter dado provimento ao recurso, pediu vista a primeira vogal e a segunda vogal aguarda. Julgamento suspenso. Esse é o 5 da pauta. Oitavo da pauta. Agravo de instrumentos 86.722/2015, Comar Capital, agravante do município de Cuiabá, agravado Ellen Chemin. Aqui também é a mesma coisa sobre a questão do concurso, só que aqui é dentista. Nesse caso, eu estou improvendo o recurso. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou improvendo o recurso, porque aqui a situação é diferente. Há uma matéria da decadência que eu estou afastando ela, que foi arguída pelo recorrente, e no mérito eu estou desprovendo o presente agravo. De acordo? A unanimidade afastou a matéria da decadência e no mérito desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O 9 da pauta, também da minha relatoria, é o município também de Cuiabá e Erickson Janolio de Camargo. A mesma coisa, cargo de dentista. Eu estou improvendo o recurso. O parecer é pelo improvimento do recurso. Nesse caso, não tem a matéria da decadência. De acordo? Então, a unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator, esse é o 9. O 15º, doutora Vandimara, é uma apelação 54.941/2015, Comar Capital, Jéssica Dalfenbech Maciel e a União Educacional Cândido Rondon. É o mandado de segurança, suspensão da majoração da mensalidade, constar desconto de 40%, desse processo foi até para a Justiça Federal, retornou. Abster da impedir ao autor de assistir aula, ter acesso às notas, realizar as provas e ter seu pedido incluído no cadastro de proteção de crédito. Foi indeferida inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. O parecer é pela anulação da sentença. Mantido o parecer. Qual é o caminhamento do voto? Igreja Câmara, esse aqui é um mandado de segurança contra a Unirondon, porque ela quer discutir a matéria aqui, o objeto da lei é um desconto de 40% da mensalidade. Aí o que eu estou entendendo é o seguinte, que a sentença está correta, porque primeiro não tem prova pré-constituída, segundo que a matéria é consumerista, mas eu não posso mandar para uma turma de direito, a Câmara de Direito Privado, um mandado de segurança. Então, eu estou negando provimento ao recurso e mantendo a sentença. De acordo. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Continua com a palavra a doutora Vandimara, o 23 da pauta. É uma apelação com o exame necessário 13.904/5/2014, com Marco Várzea Grande, interessada apelante Maria Leda de Freitas e apelado município de Várzea Grande. Mandado de segurança, servidora da Pública Municipal, cargo de engenheira civil. Pedido de reajuste dos seus vestimentos de acordo com a complexidade do serviço. Em sede de mandado de segurança, opina em favor do desprovimento do recurso. Com a palavra, doutora relatora. Eu estou negando de acordo. Provimento. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimara, o 13 da pauta. Qual? 13. E ratificou a sentença. Tem reexame nesse aqui? Tem. 13 da pauta. Deixa eu só... Apelação 97/99/2014.
Mas não tem reexame, porque o Estado, o Né, ente público não foi... Não foi. Tá equivocado aí. Denegou. Não tem mesmo. Pois é, há um equívoco no lançamento, no registro do processo como reexame. Não é caso de reexame porque o ente público não foi vencido. Ele foi vencedor. Então não é caso de reexame. O 13 da pauta. Apelação 97, 99, 2014, com marca de Cássio, apelante município de Cássio, e também a Rosângela da Silva Tavares. E apelado às mesmas partes. É sobre emprego público temporário, agente comunitário de saúde, verba de fundo de garantia adicional de insalubridade. PIS, 13º salário. Com a palavra, o parecer é pelo improvimento, né? Pelo improvimento. Doutora Wandimara, com a palavra. Tem uma preliminar de incompetência suscitada pela Procuradoria-Geral, suscita incompetência, estou rejeitando. Entendendo que a matéria é incompetência da Justiça Estadual. A Procuradoria está alegando que se trata de matéria da competência da Justiça do Trabalho. Então, aqui é agente comunitário e a sentença condenou a fornecer a proteção, os equipamentos de proteção individual e só. O município apela porque não quer oferecer os EPI e ela apela porque quer FGTS, PIS, insalubridade, reflexo é a inversão do ônus da sucumbência. Eu estou dando só parcial provimento. Eu nego provimento ao recurso do município, porque para ele fornecer os EPIs, né? Que são calça, protetor solar e tal. E dou parcial provimento ao dela, porque ela tem direito a FGTS de 2007 a 2009. Os demais verbas ela não tem direito, que é PIS, PASEP, insalubridade. De acordo? A unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito... A unanimidade rejeitou a preliminar e negou o provimento ao apelo do município de Cáceres e deu parcial provimento ao recurso de Rosângela da Silva Tavares, nos termos do voto da relatora. O 16 da pauta, só encerrando esses... 16 da pauta, apelação 10.555.85 com marca Jucimeira. Apelante Manuel Barbosa, apelado município de Jucimeira. É uma declaração de constitucionalidade por omissão da lei municipal e no mérito de revisão geral anual da reposição salarial. Não há manifestação do Ministério Público. Eu estou negando o provimento, porque a matéria é aquela revisão geral anual, como se fosse direito líquido certo, a revisão geral anual dos vencimentos do servidor. É isso que ele está buscando aqui. Está negando provimento. Estou negando provimento. E essa declaração de constitucionalidade por omissão da lei, não? Se ela não está enfrentando? Não, porque a unanimidade improveu o recurso, nos termos do voto do relator. A sentença não abordou esse aspecto. E o 19 da comarca de Cáceres, apelante Noide Marques Diniz, Estado de Mato Grosso, é um recebimento de valor de referente fundo FTS, objetivando a condenação no requerido pagamento do período laborado de 13 de 2 de 2008 a 23 de 12 de 2011. Foi julgado improcedente. Não há parecer. Aqui eu estou caçando a sentença, desembargador, porque o juiz aplicou o 285A do CPC, julgou de plano a matéria de FGTS, dizendo que ele entende que o apelante não tem direito a FGTS. Então, eu estou caçando a sentença, mandando dar prosseguimento. A unanimidade anulou a sentença e determinou a devolução do processo ao juízo de primeiro grau para regular processamento nos termos do voto da relatora. Eminentes pares, Procuradoria de Justiça, servidores, em razão da necessidade de uma viagem da colega desembargadora Maria Aparecida, nós vamos encerrar os trabalhos nesta manhã.
e os processos que já ainda pendentes serão reincluídos ou estarão já automaticamente inclusos na pauta da próxima sessão. Então, portanto, eu declaro encerrada esta sessão.